Após a intensa batalha contra os Cavaleiros Negros, que testou seus limites e fortaleceu seus laços, os jovens Cavaleiros de Bronze mal têm tempo para respirar. A notícia da ressurreição de Atena e a posse da armadura de ouro de Sagitário por Saori Kido chegam ao santuário, desencadeando uma reação imediata e perigosa. O grande mestre, líder supremo do santuário, considera a situação uma afronta e um desafio à sua autoridade. Ele envia seus guerreiros de elite, os Cavaleiros de Prata, com a missão de recuperar a máscara da armadura de ouro e, se necessário, eliminar aqueles que se opuserem. A aparente calma do santuário esconde uma trama complexa, onde a verdadeira intenção do grande mestre e a lealdade de seus guerreiros serão questionadas, colocando os Cavaleiros de Bronze em um caminho sem volta. Capítulo 1. O roubo da armadura e o início do resgate. Parte 1. O silêncio na vasta sala da Fundação Grade era quebrado apenas pelo eco das botas dos jovens guerreiros. Seiya, o cavaleiro de Pégaso, sentia o peso do ar pesado sobre os ombros. Uma sensação que se intensificava a cada passo. Havia uma lacuna, um vácuo palpável onde a grandiosa armadura de ouro de Sagitário deveria repousar. Mas não estava lá. Apenas a sua máscara, dourada e imponente, jazia intocada sobre o pedestal, como um lembrete solitário de uma perda recente e devastadora. As demais partes haviam sido levadas, roubadas, e a notícia desse ultraje havia se espalhado como um incêndio entre eles. Os Cavaleiros de Bronze, com suas armaduras que há pouco brilhavam sob o sol de batalhas árduas, agora pareciam mais sombrios, a tensão evidente em seus semblantes. Shiryu, o prudente cavaleiro de dragão, observava a máscara com uma expressão grave. Hyuga, o cavaleiro de cisne, mantinha seu olhar frio, mas uma centelha de preocupação podia ser percebida em seus olhos azuis. Shun, o gentil cavaleiro de Andrômeda, exibia uma angústia visível, sua energia pacífica perturbada pela situação. "Não consigo acreditar que isso aconteceu", murmurou Seiya, a voz rouca, quebrando o silêncio pesado. "Todas as partes, exceto a máscara? Quem faria uma coisa dessas?" Shiryu cerrou os punhos. "É uma afronta imperdoável. A armadura de ouro é um símbolo de poder e justiça. Seu roubo é um ataque direto a tudo o que defendemos." "Precisamos encontrar Saori", disse Hyuga, sua voz cortante como o gelo. "Ela deve saber de algo, ou talvez esteja em perigo." A ideia de Saori, a jovem e misteriosa líder da Fundação Grade, estar em risco acendeu um fogo renovado nos corações dos cavaleiros. Eles haviam retornado à mansão com um propósito claro: encontrá-la, obter respostas e, acima de tudo, garantir sua segurança. Saori Kido, neta do falecido Mitsumasa Kido, era mais do que uma figura de autoridade para eles. Ela representava uma esperança, um elo com o destino que parecia se desdobrar a cada novo desafio. No entanto, a calmaria que esperavam encontrar na mansão se desfez abruptamente. Um tremor repentino sacudiu o chão e o som de algo pesado colidindo com a estrutura do edifício reverberou pelas paredes. Gritos de pânico ecoaram dos corredores, vozes de empregados da Fundação Grade tomados pelo terror. Os Cavaleiros de Bronze trocaram olhares alarmados. Não era apenas a armadura que estava em perigo. A mansão e, consequentemente, Saori também estavam sob ataque. "Ele está aqui", afirmou Hyuga, seus olhos fixos na porta principal que a qualquer momento poderia ser arrombada. E estava. A imponente figura de Dócrates, o homem responsável pelo roubo, emergiu das sombras, seu corpo musculoso e sua armadura imponente preenchendo a moldura da porta destruída. Dócrates não era um adversário comum. Sua presença irradiava uma aura de poder brutal e seus olhos, fixos na máscara da armadura de ouro, ardiam com uma cobiça inegável. Ele havia retornado, não para as partes que já possuía, mas para o que restava. A máscara, a última peça para completar seu saque. "Cavaleiros de Bronze, vocês são tolos em tentar proteger o que já está destinado a mim. A máscara da armadura de ouro me pertence." Seiya avançou, os punhos cerrados. "Você não vai levar mais nada daqui!
Juro pela minha vida. A luta era inevitável. Dócrates, com sua força avassaladora, investiu contra os cavaleiros, transformando a mansão em um campo de batalha. Móveis eram arremessados, paredes desabavam sob os golpes poderosos do inimigo. O caos reinava. Os cavaleiros de bronze, embora formidáveis, estavam em desvantagem em seu próprio terreno, preocupados em proteger a mansão e, acima de tudo, encontrar Saori. No meio da confusão, um grito agudo perfurou o som da destruição. Era a voz de Saori. Ela havia sido encontrada, e não pelos seus protetores. Dócrates, com uma astúcia que os cavaleiros subestimaram, havia conseguido localizá-la e, em um movimento rápido e brutal, a tomou como refém. A jovem Saori, com seus trajes elegantes e seu semblante normalmente sereno, agora estava pálida, seus pulsos apertados nas mãos gigantescas do inimigo. Parem! A voz de Dócrates ecoou, mais alta e ameaçadora do que nunca. Os cavaleiros de bronze congelaram, seus olhos fixos na cena terrível. Seiya sentiu um arrepio de pavor. Qualquer movimento em falso e a vida desta garota estará em minhas mãos. Ou melhor, não estará. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Saori. Dócrates a segurava firmemente, demonstrando que não hesitaria em cumprir sua ameaça. A prioridade havia mudado drasticamente. A máscara da armadura de ouro ainda era importante, mas a vida de Saori era primordial. Escutem bem, cavaleiros de bronze, Dócrates começou, ditando suas condições com uma voz calma e cruel. Se querem ver esta garota viva novamente, terão que me entregar a máscara da armadura de ouro. E faremos isso em meu terreno. Encontrem-me no Coliseu. Se ousarem me desobedecer, ou se sequer pensarem em me seguir antes da hora marcada, jamais voltarão a vê-la com vida. A cada palavra, a ameaça de Dócrates ficava mais pesada. Ele estava no controle, e eles sabiam disso. O Coliseu, um local de antigas batalhas e glória, agora se tornaria o palco de uma negociação sinistra, onde a vida de Saori seria a moeda de troca. Dócrates, ainda segurando o Saori, deu um sorriso vitorioso e, com a mesma rapidez com que apareceu, desapareceu na escuridão da noite, levando consigo a esperança dos cavaleiros. Os cavaleiros de bronze ficaram para trás, observando os estragos na mansão, com o coração apertado pela impotência. Saori, sussurrou Shun, a dor estampada em seu rosto. Não falhamos, corrigiu Seiya, sua voz cheia de determinação, embora a raiva borbulhasse em seu peito. Ele a pegou, mas não a manteve. Vamos salvá-la. Não importa o que aconteça, vamos salvá-la e recuperar a máscara. Ryoga assentiu, sua frieza habitual retornando, mas agora impregnada de uma resolução inabalável. Dócrates cometeu um erro ao desafiar os cavaleiros de Atena. Ele vai pagar por isso. Shiryu completou. O Coliseu será o túmulo dele. Temos que ir, agora. Os cavaleiros de bronze, sem perder tempo, fizeram os preparativos. A mansão estava em ruínas, mas isso não importava. Seus corações batiam em uníssono, impulsionados pela urgência de resgatar Saori e honrar o legado que carregavam. A angústia pela segurança da jovem era palpável, mas a determinação de confrontar Dócrates e trazê-la de volta era ainda maior. Eles sabiam que a jornada seria perigosa. Dócrates era um inimigo formidável, e o Coliseu seria seu território. Mas como cavaleiros de Atena, eles não hesitariam. A noite estava escura e o ar carregava o presságio de uma batalha iminente. Cada passo em direção ao Coliseu era um ato de fé e coragem, um compromisso silencioso de que não descansariam até que Saori estivesse segura e a máscara da armadura de ouro retornasse ao seu devido lugar. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino de Saori Kido, e talvez o mundo, dependia do sucesso de sua missão de resgate. Capítulo 1. O roubo da armadura e o início do resgate. Parte 2. O ar da noite no Coliseu era denso, carregado com a memória de 1000 lutas passadas, mas nenhuma delas tão pessoal ou tão desesperadora quanto a que estava prestes a começar. Seiya, Ryoga e Shun chegaram ao antigo anfiteatro, seus passos ecoando no silêncio solene do local.
O coração de cada um batia a um ritmo apressado, impulsionado pela urgência de resgatar Saori. O vento frio que soprava pelos arcos antigos parecia sussurrar avisos. Mas eles estavam determinados. Ao entrarem na arena, a figura imponente de Dócrates emergiu das sombras, com Saori Kido desmaiada e amarrada a um pilar no centro. A visão da jovem vulnerável, seu rosto pálido e seus cabelos espalhados pelo suporte de pedra perfurou o peito dos cavaleiros de bronze. A máscara da armadura de ouro estava, como combinado, nas mãos de Dócrates. Mas ele não tinha a menor intenção de devolvê-la facilmente. Um sorriso cruel se espalhava pelo seu rosto enquanto ele observava a chegada dos jovens cavaleiros, seus olhos cintilando com malícia sob a pouca luz. Ora, ora, os pequenos cães de Atena finalmente chegaram, zombou Dócrates, sua voz grave e retumbante reverberando pelas bancadas vazias do Coliseu. E trouxeram a máscara. Que obedientes! Ceia deu um passo à frente, sua voz fervendo de raiva contida, mas forçando-se a manter a compostura. Dócrates, solte a Saori. Nós entregamos a máscara. Agora cumpra a sua parte. A voz do cavaleiro de Pégaso era uma mistura de comando e súplica, um som que raramente ele permitia que escapasse. Dócrates gargalhou, uma risada áspera e sem humor que gelou a espinha dos cavaleiros de bronze. Ingênuos! Acha mesmo que eu entregaria uma moeda de troca tão valiosa assim tão facilmente? A máscara é minha, e a garota, bem, ela pode ser um problema para vocês. Venham pegá-la se puderem. Seus olhos vermelhos ardiam com a satisfação de ter a vantagem. Um predador brincando com suas presas. A provocação de Dócrates foi o estopim que incendiava o Coliseu. Os 3 cavaleiros de bronze, com a união dos seus cosmos, irromperam em um avanço simultâneo, não em desespero, mas com uma coordenação perfeita que só a confiança mútua podia forjar. A batalha, uma dança mortal entre a brutalidade e a graça, a força avassaladora e a agilidade precisa, irrompeu no centro da arena. Ceia, com a agilidade quase sobrenatural de um cavalo alado, lançou-se à frente. Ele não era apenas rápido, era uma mancha borrada no ar, cada movimento uma promessa de impacto. O cosmo de Pégaso explodiu de seu corpo, tornando-se uma energia pulsante que envelopava seus punhos. Pégaso, meteoro! Ele gritou, sua voz misturando-se ao eco da arena. Seus socos, uma chuva incessante de luzes brancas, rasgavam o ar com um som que lembrava um enxame de abelhas gigantes. Cada um era um projétil supersônico, carregando a força de uma estrela cadente. Mas Dócrates era um muro de músculos e metal. Uma montanha que não se abalava com as investidas do vento. Dócrates gargalhou, uma risada que parecia rolar de sua garganta, ecoando como o som de pedras se chocando. É só isso, inseto. Acha mesmo que esses seus meteorozinhos podem me parar? Ele balançou seu braço maciço, desviando ou bloqueando os golpes com uma força brutal que fazia o chão de pedra rachar sobre seus pés. Seus punhos do tamanho de um torso humano se moviam como martelos de um gigante, criando ondas de choque que forçavam Ceia a recuar com precisão milimétrica, seus pés raspando no chão, procurando uma nova base para o próximo ataque. A temperatura na arena despencou drasticamente e a névoa do hálito de Ceia tornou-se visível no ar. Foi a vez de Ryoga, o cavaleiro de cisne, que avançava com uma serenidade fria que contrastava com a fúria de seu companheiro. Seu cosmo gelado envolveu Dócrates em uma névoa gélida que parecia sugar todo o calor do ar, fazendo com que o ar se tornasse rarefeito e pesado. Acha que consegue aguentar o frio, Dócrates? Perguntou Ryoga, seus olhos azuis brilhando com um cosmo intensificado. Pode, diamante, ele exclamou, e seus punhos dispararam rajadas de ar congelante. Não eram apenas socos, mas rajadas de um frio mortal, procurando imobilizar o inimigo. Finas camadas de gelo começaram a se formar no chão de pedra e na armadura do cavaleiro fantasma. Dócrates sibilou, sentindo o frio intenso em sua pele exposta que começava a ficar avermelhada sob a neblina gélida. Ele se sacudiu como um urso encurralado, dissipando o gelo ao seu redor,
mas a lentidão em seus movimentos era perceptível. "Isso é tudo que vocês têm, pirralhos?" Docrates rugiu, disparando ondas de choque com seus punhos poderosos que jogaram Seiya e Ryoga para trás. Foi a vez de Shun, o mais relutante em usar a violência, mas agora com uma determinação férrea em seus olhos. A provocação de Docrates não era sobre a batalha, era sobre a vida de Saori. A corrente de Andrômeda, que se move com vida própria, sibilou no ar como uma serpente dourada, buscando envolver Docrates. Corrente de Andrômeda. Sua voz normalmente suave agora era um grito de fúria. A corrente, uma defesa impenetrável e um ataque preciso, tentou enlaçar os membros gigantescos de Docrates. A corrente se enrolou em um dos braços dele, apertando, buscando imobilizá-lo. "Não vou deixar você machucar a Saori", gritou Shun, sua voz carregada de uma fúria justa, um tom que revelava sua verdadeira força. A corrente brilhava e a dor se estampava no rosto do gigante. Ele não podia mais rir, a pressão da corrente de Andrômeda era real e perigosa. Docrates zombou, usando sua força bruta para tentar arrebentar as correntes, seus músculos se contorcendo sob o esforço. A luta se arrastava e, a cada minuto que passava, a preocupação com Saori, que permanecia inconsciente no pilar, aumentava. Os cavaleiros precisavam agir rapidamente, pois o tempo não estava a seu favor. Seiya, vendo uma abertura, concentrou todo o seu cosmo restante. "Meteoro de Pégaso!" Ele lançou um ataque concentrado, não mais disperso, mas visando um ponto fraco que havia notado na armadura de Docrates, enquanto Ryoga criava uma barreira de gelo que se ergueu do chão, obscurecendo temporariamente a visão do gigante. A combinação foi precisa e eficaz. Docrates cambaleou, o golpe o atingindo em um ponto vulnerável. Shun aproveitou o momento. Sua corrente, com o estalo metálico, se apertou em torno do braço de Docrates, que ainda segurava a máscara da armadura de ouro, exercendo uma pressão imensa. "É agora!" exclamou Ryoga, lançando mais uma rajada de ar congelante, para manter Docrates desorientado. Com um esforço conjunto, os 3 cavaleiros de bronze conseguiram finalmente subjugar Docrates. Seiya desferiu o golpe final, um meteoro carregado de toda a sua determinação. Um grito de raiva e esperança que explodiu de seu peito. O ataque atingiu Docrates em cheio, lançando-o contra o chão do Coliseu com um estrondo ensurdecedor. O impacto fez com que a máscara da armadura de ouro escapasse de suas mãos e rolasse pelo chão de pedra. Seu brilho dourado, um farol de vitória. Com Docrates incapacitado, o primeiro pensamento foi Saori. Os cavaleiros correram para o pilar, libertando-a de suas amarras com mãos ágeis e cuidadosas. Saori lentamente abriu os olhos, confusa no início, mas aliviada ao ver os rostos preocupados e vitoriosos de seus protetores. O alívio inundou seus olhos. Vocês me salvaram", sussurrou ela, uma pequena lágrima escorrendo pelo rosto, uma mistura de gratidão e exaustão. "Nunca a abandonaríamos, Saori", disse Seiya, ajudando-a a se levantar com um sorriso cansado, mas sincero. Enquanto isso, Ryoga pegou a máscara da armadura de ouro do chão, seu brilho dourado um símbolo de uma pequena vitória conquistada a duras penas. A celebração, no entanto, foi breve. A mente dos cavaleiros estava sempre em movimento, e a recuperação da máscara era apenas parte da missão maior. Eles sabiam que a ameaça ainda estava muito viva. Enquanto Seiya, Ryoga e Shun enfrentavam Docrates no Coliseu, em outro lugar, uma corrida igualmente urgente estava em andamento. Shiryu, o prudente cavaleiro de dragão, e o jovem Kiki, o aprendiz de Mu de Ares, se dirigiam apressadamente para o local da morte de Ikki. Eles haviam sido encarregados de uma missão crucial: tentar recuperar as demais 8 partes da armadura de ouro que Docrates havia escondido por lá antes de se concentrar na máscara. O local era desolado, marcado pela batalha anterior e pelo sacrifício de Ikki ainda reverberando com a energia cósmica que havia sido liberada. Shiryu, com seu instinto apurado de cavaleiro e sua sensibilidade ao cosmos, sentia que algo estava errado. Uma sensação de vazio, de ausência, pairava no ar, uma anomalia que não deveria estar ali. "Kiki, você sente isso também?" Shiryu perguntou, sua voz baixa, seu olhar varrendo a paisagem rochosa e desolada, buscando qualquer sinal.
Kiki, com sua percepção aguçada de usuário de telequinesia e sua habilidade de sentir as energias cósmicas, acenou com a cabeça, os pequenos chifres em sua testa parecendo vibrar levemente. Sim, Shiryu, o cosmo de Dócrates esteve aqui, mas não sinto as partes da armadura. E há outra presença, uma energia fria e furtiva que não é dele. Eles aceleraram o passo, a esperança se misturando com um crescente pressentimento de que estavam atrasados, uma corrida contra um inimigo invisível. Ao chegarem ao ponto exato onde as partes da armadura deveriam estar escondidas, a cena que se desenrolou confirmou seus piores temores. O local estava vazio, não havia sinais das partes da armadura de ouro. Lá no horizonte, um som distante de hélices cortou o ar. Shiryu e Kiki levantaram os olhos a tempo de assistirem a um helicóptero que antes estava pousado e disfarçado, partindo apressadamente para o céu noturno, diminuindo até desaparecer completamente. A frustração era palpável, um golpe no estômago. Alguém mais havia chegado primeiro. Alguém mais sabia sobre o esconderijo e, pior, havia se antecipado, levando consigo o restante da armadura de ouro. A sensação de impotência era amarga. Não pode ser, murmurou Shiryu, o desapontamento gravado em seu rosto, seus olhos se apertando. Kiki, de repente, se encolheu, seus olhos arregalados, uma expressão de alarme em seu rosto infantil. Shiryu, eu sinto um cosmo diferente. Não é de Dócrates, é um cosmo sombrio. Eles não são cavaleiros comuns. Há uma maldade diferente neles. O helicóptero se tornou um ponto cada vez menor no céu. E com ele, as esperanças de Shiryu e Kiki de recuperar as partes da armadura de forma rápida se esvaíram. Era evidente que uma nova ameaça havia surgido, um inimigo ainda desconhecido agindo nas sombras, com seus próprios objetivos para a armadura de ouro. A corrida para proteger Atenas se tornava cada vez mais complexa.